Supremo Tribunal Federal nega pedido do deputado cassado Eduardo Cunha para que seja transferido de Curitiba para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. E você vai ver também. Ministério Público Federal envia ao Supremo parecer contrário à lei estadual do Rio que proíbe suspensão da CNH de motoristas com excesso de pontos na carteira. Polícia Federal cumpre mandados da Justiça na Operação Senhores da Fome para investigar o desvio de recursos destinados à merenda escolar no Amapá. Em outra operação, no Pará, o objetivo é investigar servidores suspeitos de repassar informações para madeireiras fiscalizadas em troca de propina. E a aplicação de multa a pedestres e ciclistas é regulamentada pelo Denatran. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Olá, boa tarde para você. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu um habeas corpus ao ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, para impedir que ele seja transferido para o Presídio Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A defesa do ex-governador do Rio de Janeiro havia entrado no Supremo com pedido de habeas corpus pedindo para que ele fosse mantido no presídio no Rio. A transferência foi determinada pela Justiça Federal e confirmada pelo TRF2 e pelo STJ, que rejeitou o trâmite do recurso de Cabral. No STF, os advogados reafirmaram que o ex-governador não apresenta risco para si, para outros na cadeia pública onde está, não está submetido a um regime disciplinar diferenciado, nem se envolveu em qualquer ato de violência durante o período de recolhimento. O ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido do deputado cassado Eduardo Cunha para que fosse transferido de Curitiba para o complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. Quem tem os detalhes ao vivo é a Carolina Chaves. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Olha, a defesa do ex-deputado queria que ele não retornasse à penitenciária do Paraná, alegando que Eduardo Cunha já foi julgado no processo que tramita na Justiça Federal de lá. O ministro Edson Fachin negou o pedido por entender que não cabe ao Supremo Tribunal Federal decidir sobre o caso, porque o processo está com o juiz federal Sérgio Moro. Eduardo Cunha chegou a Brasília em setembro para prestar depoimento na ação que investiga desvios em recursos do Fundo de Investimento do FGTS. O interrogatório dele já foi suspenso por 2 vezes e está previsto agora para o próximo dia 6 de novembro. Depois disso, Érica, Eduardo Cunha deverá voltar a Curitiba. É com você, Érica. Obrigada, Carolina. E o ministro Edson Fachin também arquivou o pedido de revisão criminal feito por Ramon Rollerbach Cardoso, condenado a mais de 27 anos pelos crimes de peculato, corrupção ativa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Para o ministro, não há novas provas que permitam desconstituir a condenação que foi imposta de forma definitiva. E o Ministério Público Federal enviou um parecer ao Supremo Tribunal Federal pedindo a inconstitucionalidade, aliás, da Lei Estadual do Rio de Janeiro, que cancela pontos da carteira de habilitação. Em 2015, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro aprovou uma lei que proíbe o Detran de suspender o direito de dirigir das pessoas que atinjam o número máximo de pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Para a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o Legislativo do Estado do Rio de Janeiro não pode editar leis sobre trânsito, tema que é de competência privativa da União. Por isso, o Ministério Público Federal enviou parecer ao STF e pede a inconstitucionalidade da norma. Para a regra valer, dependeria da edição de uma lei complementar federal, o que não ocorreu. E a partir de amanhã, o motorista que acumular 20 pontos ou mais na carteira de habilitação terá a CNH suspensa por no mínimo 6 meses. Antes, o tempo mínimo era de 1 mês. A pontuação vale para as infrações cometidas desde 1º de novembro de 2016. O período maior de suspensão foi estabelecido pela Lei Federal número 13.281, que promoveu alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Motoristas reincidentes na perda da CNH no período de 1 ano receberão a pena mínima de 8 meses em vez de 6 meses, como é hoje. Já o tempo máximo de suspensão da CNH permanece de 2 anos. O ministro do STJ, Rogério Schetti Cruz, manteve a prisão preventiva de um jovem de 19 anos acusado de cometer crimes sexuais e extorsão contra mulheres e adolescentes pelas redes sociais. O acusado está preso desde o dia 18 de setembro. A defesa pediu a revogação da prisão preventiva, alegando falta de fundamentação no decreto que determinou a custódia. Para a defesa, os fatos supostamente praticados e a prisão preventiva não são contemporâneos, já que em junho foi negado um pedido de prisão e desde então não houve reincidência.
O pedido foi negado pelo ministro Rogério Schietti Cruz. Para o ministro, ficou claro que o acusado se aproveitou da vulnerabilidade das mulheres no ambiente virtual para extorquí-las, além de ameaçar as famílias das vítimas e uma ex-namorada. O ministro também levou em consideração o fato de que diversas ofendidas eram adolescentes e que, ao contrário do afirmado pela defesa, a conduta reiterada do acusado levou à submissão das mulheres à prática de atos cada vez mais invasivos. Segundo Rogério Schietti, o argumento da defesa de que não há registro de ação delituosa do paciente entre o primeiro e o segundo pedido de prisão preventiva é fraco, pois, segundo o processo, as ameaças eram constantes e que isso, por si só, justifica a necessidade de permanência na prisão. E a Polícia Federal cumpriu hoje mandados da Justiça na Operação Senhores da Fome para investigar o desvio de recursos destinados à merenda escolar no Amapá. E a repórter Evne Araújo, ao vivo, tem as informações para a gente. Boa tarde, Evne. Oi, Érica, boa tarde. Estão sendo cumpridos 7 mandados de condução coercitiva, 4 de prisão temporária e 18 de busca e apreensão. A operação investiga a atuação de empresários, funcionários da Secretaria de Educação do Estado e também diretores de escolas no desvio de R$2 milhões de merenda escolar. E, de acordo com as investigações da Polícia Federal, termos de recebimentos eram assinados, mas esses alimentos nunca foram recebidos por essas unidades escolares. Os investigados vão responder por peculato, organização criminosa e falsidade ideológica, Érica. Evne, a Polícia Federal deflagrou uma outra operação hoje, não é mesmo? Do que se trata essa operação Turbocred? Érica, essa operação é para combater o desvio de verbas públicas em fraudes em financiamentos agrícolas operados pelo Banco do Brasil. A Polícia Federal cumpre 39 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Espírito Santo e Goiás. Os alvos são os tomadores desses empréstimos fraudulentos, ex-funcionários e funcionários do Banco do Brasil e também pessoas que atuavam como laranjas. De acordo com as investigações, essas pessoas vão responder por corrupção passiva, ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa, Érica. Obrigada, Evne, pelas informações. Em uma outra operação, a Polícia Federal cumpre mandados em 5 cidades no interior do Pará com apoio do IBAMA. Servidores do órgão ambiental são suspeitos de repassar informações para madeireiras e outras pessoas fiscalizadas pela autarquia federal em troca de vantagens indevidas ou dinheiro. Os mandados de busca estão sendo cumpridos em empresas suspeitas de pagar as propinas. Ao todo, 60 policiais federais cumprem as ordens judiciais. Os suspeitos irão responder por corrupção passiva, ativa, concussão e, se condenados, podem pegar penas de prisão de até 8 anos de reclusão, além de multa. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Possibilidade de participação exclusiva de empresas do setor sucroalcooleiro para exportação de açúcar para os Estados Unidos é tema de repercussão geral no Supremo. Voltamos em instantes. O mapa da violência feito pela Unesco indica que há 15 milhões de armas nas mãos de brasileiros e mais da metade delas é ilegal. Com a entrada em vigor do Estatuto do Desarmamento em 2003, ficou difícil conseguir o porte de arma e muitos que têm o pedido negado entram na Justiça para tentar reverter a decisão. No TRF da Primeira Região em Brasília, a jurisprudência tem sido dura quanto ao porte de armas. Com 15 milhões de armas de fogo, 8 para cada 100 mil habitantes, o Brasil tenta, desde 2003, desarmar sua população. É um esforço contínuo que vai desde operações especiais para a apreensão de armamentos até o endurecimento dos órgãos de segurança para conceder o porte de armas. O instrutor Rodrigo Moreira, que é credenciado para aplicar os testes necessários à obtenção do porte e também dá cursos teóricos e práticos num clube de tiro de Brasília, recebe vários candidatos todo mês. Segundo ele, os interessados até passam nas provas, mas não têm conseguido o porte. No processo de porte, existe a declaração de efetiva necessidade. Você tem que declarar para que você precisa do porte. E o delegado tem um poder discricionário, se aprova ou não essa sua declaração. E ele tem aprovado a maioria das declarações de porte, que o pessoal da entrada na Polícia Federal ele tem reprovado. O endurecimento dos órgãos de segurança para conceder a licença necessária para portar arma de fogo tornou-se mais efetivo desde o Estatuto do Desarmamento e tem o apoio do Poder Judiciário.
Muitas pessoas que não conseguem a autorização da Polícia Federal acabam entrando na Justiça para tentar reverter esta negativa. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que tem sede em Brasília, um dos últimos casos analisados foi de um produtor rural que pretendia obter a licença para portar uma pistola semiautomática. Ele alegou que precisava desta arma especificamente para promover a segurança da propriedade rural dele, localizada em Varginha, no sul de Minas. Mas a 6ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o pedido. O relator, desembargador federal Cássio Marques, manteve a decisão da Justiça Federal Mineira, que entendeu que a arma pretendida pelo fazendeiro é de um tipo cobiçado pela criminalidade, por ser de fácil ocultação. O relator citou jurisprudência do TRF1 no sentido de que não basta a simples declaração de efetiva necessidade para que a parte interessada adquira e registre uma arma de fogo. É necessário que essa declaração explicite os fatos e circunstâncias justificadores do pedido, que serão examinados pela Polícia Federal. O Brasil tem feito muito bem, através da Polícia Federal e através do Exército, esse controle para o cidadão comum, para a concessão de porte de arma de fogo. O advogado também lembrou, ainda que preenchidos os requisitos, a legislação não garante que o interessado vá poder adquirir e portar uma arma. Isso sempre vai depender de uma avaliação discricionária da Polícia Federal, que considera a política de desarmamento do país. O cidadão, não se contentando com a análise da Polícia Federal, pode judicializar a questão e o judiciário vai entender cada caso conforme o que for lhe apresentado. A possibilidade de participação exclusiva de empresas do setor sucroalcooleiro situadas nas regiões Norte e Nordeste, denominada Cota Americana para exportação de açúcar para os Estados Unidos, é tema de repercussão geral. O plenário virtual do Supremo Tribunal Federal reconheceu por unanimidade que o tema ultrapassa o interesse direto das partes envolvidas e deverá ser julgado pelo plenário físico do STF. O recurso é de um grupo de usinas de álcool e açúcar localizadas em várias cidades do estado de São Paulo. Os usineiros paulistas reclamam do tratamento desigual entre as empresas do Norte e Nordeste e aquelas de outras regiões. A cota americana estabelece o volume de açúcar que poderá ser vendido para os Estados Unidos a preços superiores aos de mercado. O relator é o ministro Ricardo Lewandowski. Tem crescido o número de denúncias de crimes contra crianças e adolescentes. A maior parte é de abuso sexual e acontece dentro de casa. As meninas são as principais vítimas. Em 2016, o Disque 100, central da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, recebeu 17.500 denúncias de crimes envolvendo crianças e adolescentes. A maior parte de abuso e exploração sexual. As demais estão relacionadas a outras violações, como pornografia infantil, turismo sexual e estupro. Mais de 67% das vítimas são meninas. O Estatuto da Criança e do Adolescente é a norma de proteção a menores de idade no Brasil. A lei é clara, é dever de todos garantir a segurança deles. Ele prevê, por exemplo, alguns crimes específicos, relacionados à produção de mídias envolvendo crianças e adolescentes nessa situação aí de contexto de exploração sexual, de abuso sexual, além também da produção, o armazenamento. Ele tipifica uma série de coisas e ainda coloca como dever da sociedade, do Estado e da comunidade, como um geral, o dever de garantir que nenhuma criança ou adolescente seja submetida a situações de maus tratos, que também pode se interpretar o abuso sexual, ou qualquer outra forma de violação de seus direitos. Para ajudar no combate à violência sexual, esta escola de educação infantil no Distrito Federal passou a adotar na grade curricular aulas para ensinar as crianças a se defenderem dos abusos. De uma maneira lúdica, a orientadora educacional mostra as atitudes que não podem ser consideradas normais. Se alguém chegar e ficar te abraçando, te agarrando à força, o que a gente fala para essa pessoa? Não. Bem alto. Não. Apesar de ser um tema delicado e complexo a ser trabalhado, deve sim ser trabalhado desde com as crianças menores até as maiores. Então, desde o maternal, a gente já consegue começar um trabalho sobre isso. Até para as crianças adquirirem segurança para falar sobre o tema.
criar confiança, vínculos de confiança com adultos. Mais de 80% dos abusos sexuais cometidos contra crianças e adolescentes acontecem dentro da casa da própria vítima. A estimativa é da Associação Brasileira de Proteção à Infância e Adolescência. Por isso, a importância de aumentar as denúncias contra esses crimes. As pessoas, às vezes, elas querem ter a certeza da situação de abuso para querer denunciar. Mas, gente, não basta, você não precisa ter a certeza que aquela situação ocorreu. A mera suspeita, ela é importante, é fundamental para a comunicação às autoridades e a gente evitar que crianças sejam submetidas a essas situações. Bom, e para falar sobre esse assunto, está aqui conosco hoje o advogado João Felipe de Carvalho. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Érica. A gente viu a reportagem, uma escola que já está se preocupando, né, com esse assunto, com explicar de uma forma lúdica para a criança que ela pode dizer que está sendo vítima e reconhecer que está sendo vítima de qualquer tipo de abuso, né? Como a legislação hoje em dia conceitua o abuso em relação a crianças e adolescentes? Muito importante essa questão a ser esclarecida em televisão, porque muitas crianças sofrem abuso no Brasil e não sabem. Pais podem estar presenciando abuso de uma criança dentro de casa, na escola, na rua, e não sabem. Então, assim, existem sinais que se detecta dessa criança, por exemplo, pintura, o palavreado sexualmente aí, explícito, e outros detalhes de comportamento mais triste. Você pode aí desconfiar disso, tá? Isso é um assunto sério. Tanto é que a legislação hoje, ela conceitua a violência contra a criança de uma forma muito abrangente, tá? Toda e qualquer situação que a criança é envolvida, constrangida para satisfazer a lascívia de alguém, pode ser um adulto ou até um adolescente mais velho, pode ser considerado um abuso sexual. Veja que existem várias formas de abuso. O mais severo é o estupro, mas não necessariamente precisa acontecer um estupro para ter acontecido um crime. Então, assim, sinais dessa criança, várias formas de exibicionismo, toque na criança, carícias, tudo isso é considerado um abuso. Então, tem que se tomar cuidado ao tratar com criança em relação a isso. Às vezes, o adulto está fazendo um constrangimento muito severo para ela, às vezes inconscientemente, né? Então, os pais têm sim que ficar antenados, ligados em relação a esse tipo de comportamento. Doutora, com a internet, esse tipo de abuso ficou cada vez mais evidente. A gente vê inúmeras operações da Polícia Federal para tentar buscar pedófilos, né, que aliciam até crianças por meio da internet, porque a criança usa a internet e acaba aí entrando em contato com pessoas mal intencionadas. De fato, aí até houve uma condenação recente em relação ao abuso, estupro virtual, né? Foi uma condenação inédita até no país, mas que existiu por constranger a criança ali, o adolescente, por meio de imagens e até por palavras. Isso pode realmente acontecer? Veja, a princípio esse nome parece estranho, né? Estupro virtual, estranho. Mas não, a legislação, quando ela se trata do estupro, ela foi muito abrangente e acabou incluindo verbos e situações que, na interpretação de um caso, pode-se concluir que aquilo ali houve o estupro. Veja. Vou tentar contextualizar uma situação dessa para vocês, os telespectadores do jornal. Se uma criança, por meio de uma webcam, é colocada em uma situação de tortura, por exemplo, alguém ali está ameaçando ela, falando que vai matar a mãe dela, falando que ali vai machucar ela, vai prejudicar ela de alguma forma violenta, e acaba fazendo com que aquela criança se manifeste para satisfazer a vontade sexual de quem está vendo, aquilo ali pode acontecer um estupro. Veja, que o artigo 213 do Código Penal, ele fala o seguinte: constranger alguém, então veja, um mero constrangimento, mediante violência ou grave ameaça, então a gente entrou na ameaça, a violência, ela exige, o toque exige a agressão. A ameaça não, é palavra. Até a conjunção carnal, isso já não é possível pela internet, ou permitir que ele pratique outro ato libidinoso. Então, veja, se você pega o constrangimento, a ameaça
Em um ato libidinoso de natureza sexual, aquilo ali é considerado um estupro. E nada impede que isso aconteça via internet, numa webcam, numa conversa, numa chamada de vídeo. Então, assim, antigamente não era possível se falar nisso. A tecnologia não chegava a esse ponto. Mas hoje em dia, com o avanço tecnológico e as imagens e a conversa via internet, como tomou conta das crianças e das pessoas, isso sim tem que ser assunto mesmo, tem que ser alertado e a jurisprudência foi correta em tipificar o crime de estupro nesse caso. Rapidamente, para a gente encerrar, qual é a punição para esse agressor? Veja, é a agressão do 213. Se for uma criança, ele vai para o 217A, que é do Código Penal, que chega a uma pena de 8 a 15 anos, mas se essa violência ela for configurada de uma forma mais severa, mais grave, que possa causar lesão corporal, chega a 20 anos e se resultar morte, 30 anos. Lembrando que estupro é um crime hediondo. Então, essa pessoa que pegar essa pena, ela vai ter uma progressão prejudicada, direitos, no caso da execução penal, tirados dela. Então, assim, é uma pena severa, talvez um dos crimes mais severos do Brasil. E quem conhece alguém vítima e desconfia, tem que denunciar, né? Dever de todo mundo, né? Isso. Obrigada, doutor, pela participação. Eu conversei com o João Felipe de Carvalho, que é advogado, e conversou com a gente a respeito da exploração de crianças sexualmente, do crime contra a criança. Obrigada, doutor. Obrigado. Até uma próxima. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. A aplicação de multa a pedestres e ciclistas é regulamentada pelo Denatran. A gente volta já já. Ciclistas e pedestres que desrespeitarem regras previstas no Código Brasileiro de Trânsito serão multados. A intenção é garantir que todos, não só os motoristas, sejam responsáveis pela segurança nas pistas. Quem faz o trânsito não são só os motoristas. Pedestres e ciclistas também são responsáveis. E em breve, os infratores não motorizados também poderão ser multados. Acho que vai diminuir até talvez um risco de morte, né, que pode acontecer, né? Isso vai ser bom em questão para a gente ter uma autoeducação, né? Se reeducar. Pedestre que anda fora da faixa, da passarela, das passagens subterrâneas e aéreas pode ser multado em R$ 44,19, quase metade do valor de uma infração de trânsito leve. Ciclista em área proibida para circulação ou que pedale de forma agressiva está sujeito a multa de gravidade média, no valor de R$ 130. E ainda pode ter a bicicleta removida. A multa é cara, mas se não for desse jeito, a população não se educa, né? Infelizmente. Acho válida. A medida está prevista desde 1997 com o Código de Trânsito Brasileiro. Mas só agora, o Departamento Nacional de Trânsito regulamentou a aplicação de multas a pedestres e ciclistas. A medida começa a valer em 180 dias. O infrator será identificado mediante abordagem e autuado com nome, RG, endereço e CPF. As regras são para garantir a segurança de todos, além de promover um trânsito com mais respeito. Nós temos que lembrar que o trânsito não é só feito de veículos automotores. É feito de veículos de propulsão humana, é feito de veículos de tração animal, é feito de pessoas que trafegam nas vias. A regulamentação vem para abarcar o sistema de segurança, dar uma seguridade maior para o pedestre e uma seguridade maior para o ciclista. Ou seja, fazer com que ele ande de forma correta na via, fazer com que ele se locomova sem correr risco de segurança e sem promover risco à segurança. Educa e vai doer onde a galera mais sente dor, né? Que é no bolso, né? E a primeira vez que você toma uma multa, você não vai querer tomar outra. Você não vai conseguir permanecer nesse erro, né? A Justiça do Distrito Federal decidiu manter presas por tempo indeterminado 10 pessoas investigadas pela Operação Caronte, que apura a existência de máfia das funerárias. A prisão delas era temporária e vencerá hoje. E foi convertida em prisão preventiva quando a Justiça entende que o suspeito pode atrapalhar as investigações ocultando provas ou abordando testemunhas. Apenas 2 outros alvos da operação foram soltos. De acordo com as investigações, o grupo fingia ser do IML e cobrava entre R$ 1.500 e R$ 8.000 por atestados de óbito.
Já pensou em colaborar com a Justiça Eleitoral no dia das eleições? Você pode ser mesário voluntário e receber vantagens, além de dar uma verdadeira lição de cidadania. No dia do pleito, é o mesário que monta a sessão de votação, confere a identidade do eleitor, opera a urna eletrônica e processa as justificativas eleitorais. Nas eleições do ano passado, menos de 40% dos mesários foram voluntários. A ideia da Justiça Eleitoral é aumentar o número de pessoas que se apresentam para trabalhar. O mesário tem direito a uma série de benefícios, como 2 dias de folga para cada dia trabalhado, vantagem no desempate de concursos públicos e auxílio à alimentação. Para se inscrever e trabalhar como mesário nas eleições do ano que vem, basta o eleitor procurar o formulário no site do Tribunal Regional Eleitoral do estado onde mora. Em tempos de crise, muitas empresas públicas e privadas estão adotando o plano de demissão voluntária, o PDV, assunto do grande julgamento do STF desta semana. Conheço uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal que atinge os trabalhadores que optaram pelo plano por esse plano e decidiram aproveitar os estímulos econômicos para deixar o emprego. Veja como foi o novo entendimento da Corte e o que muda para quem pensa em aderir aos programas de dispensa. O grande julgamento é daqui a pouco, logo após esta edição do Jornal da Justiça. E hoje a gente fica por aqui. Para você, uma ótima tarde. Até amanhã.